impactados que estamos com a decisão de ontem. Nós vamos fazer esse encontro aqui para discutir junto com a categoria. Nós todos somos profissionais, né, em diferentes vertentes, talvez, mas atuamos em favor de clientes bancários, e esse é um movimento, eu diria, histórico, né, e de muita relevância. Então, é bastante salutar que tenhamos a condição de pensar em conjunto aí, né. Então, a ideia é a gente trazer algumas considerações aqui, e, enfim, de como seguir andando com isso. Deixar o professor Leonardo, né, estava presencialmente lá, né, compartilha conosco aí, professor, tudo que o senhor viveu lá, e aí, na sequência, eu faço algumas considerações também, e a gente vai batendo uma bola aí. Pode ser? Maravilha, beleza. Gente, boa tarde a todos, né? Eu acho que o importante aqui é a gente conversar, mas, sobretudo, com uma finalidade, que é, e agora, né? E agora, José? Ou seja, o que nós vamos fazer diante dessa situação, né? Lá em Porto Alegre, semana passada, né, Márcio, a gente estava junto, e aí eu disse uma coisa: olha, independentemente do que aconteça, a advocacia, ela nunca se curvou à decisão judicial. Nunca. Nunca. A advocacia sempre foi inteligente, sempre foi sagaz para poder atuar, né, diante desses casos, diante dessas dificuldades. Então, eu acho que a gente vai ter que achar uma solução para isso. Institucionalmente, nós já estamos conversando para poder fazer uma atuação frente ao Conselho Monetário, frente ao próprio governo. Hoje de manhã eu tive conversando com a Defensoria Pública do Rio, né? Então a ideia é a gente mobilizar os principais players aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para a gente poder conseguir, de fato, exercer algum tipo de pressão dentro do Conselho Monetário, né, ou dentro do próprio governo. A gente sabe da dificuldade que é. Então, assim, institucionalmente, a gente vai tentar, vamos fazer embargos declaratórios, né, inclusive a Instituto de Defesa Coletiva, na qual eu representei, fez um trabalho brilhante, tá, um brilhante de escalonamento, onde foi um economista que demonstrou que, por faixa de renda, quanto estatisticamente a pessoa gasta. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha até um salário mínimo, ela, em média, no Brasil, e a gente tem que pegar uma média, porque os estados, as regiões variam muito, né, as condições econômicas, mas, em média, uma família gasta 87% do seu salário. Ou seja, se é 87% para subsistência, então teria ali uma margem de 13% no máximo para essa pessoa pagar, né, um plano de pagamento. Ora, se a pessoa ganha 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, essa porcentagem vai diminuindo, obviamente. Quanto maior o salário da pessoa, na média, ela vai reduzindo o percentual para a sua subsistência. Então, fez um trabalho belíssimo nesse sentido. Agora, sobre o julgamento, né, antes da gente tentar falar sobre o que fazer depois, qual foi a minha impressão, né? Os ministros estavam, assim, completamente perdidos, né? Essa foi uma impressão, assim, muito clara, contextual. Eles não estavam preparados para esse julgamento, né? Sendo bem honesto, eles tinham pedido suspensão e pensado melhor, já que a tônica do julgamento era cautela. Cautela do sistema financeiro, né? Essa foi a grande tônica. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha pedido vista, ele nitidamente, para quem conhece o ministro Alexandre de Moraes, ele estava constrangido. Porque ele é professor de direito constitucional, né? Então, assim, ele nitidamente, você vê que ele começa o voto dele, e aí seria até interessante, né, um olhar psicológico ali do psicólogo sobre essa sistemática, e ele vai falar o tempo todo que é impossível que alguém viva com R$600. Ou seja, que isso ofende a dignidade da pessoa humana. Então, a todo momento ele falou sobre isso. Ele bateu a tecla. Para, no final, ele dizer, olha, mas economicamente não é possível, a gente precisa limitar. Então, se esse é o valor que está aí, o valor posto, nós vamos manter, né? E aí ele julga parcialmente procedente para poder acolher a DPF, né? De fato, o ministro André Mendonça foi muito infeliz, de acordo com a história do STF, no que o direito brasileiro permite a variedade de ações, né? O ministro André Mendonça quis sair pela tangente para não julgar, a verdade é essa, embora ele tenha falado do mérito. O ministro Alexandre falou, olha, não tem como, eu preciso conhecer, historicamente pelo STF, eu preciso conhecer dessa DPF.
E no mérito, embora, e isso que é um paralelo importante, embora ofenda a dignidade da pessoa humana, de fato ele fala isso, eu preciso manter para um olhar econômico para não colapsar o sistema financeiro. E aí, para justificar isso, o ministro Alexandre parte de premissas equivocadíssimas. Equivocadíssimas, né? E aí, nesse sentido, eu preciso falar, ele foi muito mal assessorado. Ele comete 2 equívocos graves, 2 informações erradas. Primeiro, ele diz que o mínimo existencial foi atualizado. Então, ele inventa lá um valor de 630 e poucos reais. Eu não sei de onde que ele tirou esse valor. E ele ficou tão assim abalado que ele para de falar no julgamento e começa a mexer no celular, né? Provavelmente para os assessores. Falou, que negócio é esse? Depois, ele diz que apenas 6% do consignado, 6% do consignado representa a dívida do superendividamento, o que é completamente equivocado, porque a grande maioria das dívidas desse superendividado, estatisticamente, é do consignado, e não é somente 6%. E aí, qual é a premissa maior que ele sustenta? Que se ele aumenta o mínimo existencial, por exemplo, e o exemplo que ele deu foi esse, para um salário mínimo, 30 milhões de brasileiros ficariam sem crédito. E aí ele parte de uma premissa equivocada, que é a seguinte. Primeiro, isso não sou eu que estou dizendo, é a política econômica. Nem todo brasileiro precisa de crédito ou merece crédito. Então nós temos que acabar com essa falácia no Brasil de que todo mundo tem direito ao crédito. Márcio, eu tive durante o julgamento, a AGU estava ali defendendo, obviamente, o decreto do presidente. E aí eu tive um embate com o representante da AGU, porque ele foi sustentando, e eu fui rebatendo, né, os argumentos do superendividamento. Ele até falou assim, você é defensor público, né? Eu falei, não, sou defensor público, não. Até me honra muito ser chamado de defensor público, minha esposa é defensora pública, mas sou procurador do Estado, sou advogado, e, enfim, porque acho que ele viu tão a exaltação da defesa, né, da lei, e aí ele disse o seguinte, olha, quando eu falei com ele, tem muita gente que não pode ter crédito no Brasil. Nós estamos errando em dar crédito para quem não pode. Por isso que nós estamos causando um problema no Brasil. Aí ele me diz o seguinte, olha, no ano eleitoral, você quer que eu diga para o meu presidente para ele não conceder crédito? Isso não é viável politicamente. Eu falei, olha, aí a gente acaba a conversa. E eu até concordo com você. Nós não estamos discutindo política, nós estamos discutindo jurídico, direito, justiça. Aí a política é outra seara, decisão política é outra questão. Né? Se o Zema está brigando com o Gilmar Mendes por uma questão política, é outra questão. Né? Quer dizer, né? Eu estou fazendo só um paralelo, porque o Zema está aproveitando ali uma deixa política fantástica, né? Que está brigando, por exemplo, para poder ganhar holofote. Então, quando ele diz isso, 30 milhões vão ficar sem crédito, ele parte dessa premissa equivocada, que todo mundo tem que ter crédito. E ele parte de uma premissa equivocada, e aí foi isso que eu quis sustentar isso hoje no julgamento, né, para chamar a atenção dos ministros nesse sentido hoje, de que o mínimo existencial ele tem funções variadas. Se a preocupação daquela corte ontem era que a concessão iria causar um problema, um colapso financeiro, porque, segundo alguns ministros, ao não conseguir conceder crédito para essas pessoas que teriam um mínimo existencial mais elevado, essas pessoas buscariam, por exemplo, no agiota, o que é mentira, o que é uma falácia. O consumidor, ele busca o agiota? Busca, às vezes. Mas, certamente, ele é muito mais assediado por financeira. O agiota não fica ligando para o consumidor. O agiota não manda e-mail para o consumidor. O agiota não assedia o consumidor que vai atrás do agiota. Né? O agiota não liga para o idoso para fazer empréstimo. O banco e a gestão financeira liga. Então, essa falácia da Febraban, e ontem conversando com a Febraban, eu disse para eles isso. Falei, olha, eu vou falar para vocês de novo, como eu já falei para vocês na reunião do CNJ. Esses dados que você sustenta do agiota não existem. Me mostra, então, estatisticamente, quantos consumidores vão buscar o crédito. E não buscam. E aí os ministros, nitidamente, foram orientados por essa ordem econômica. Certamente a Febraban fez um trabalho belíssimo, juntamente aos ministros, porque os argumentos ontem dos votos, todos eles foram com esse olhar econômico. Todos. Embora sustentassem que havia ali uma inconstitucionalidade, ou por alguns havia um valor muito baixo,
pelo olhar econômico que tinha que ser mantido. Ora, então, peraí, nitidamente, e aí, sem querer defender o Alexandre de Moraes, mas pelo menos ele foi mais honesto do que os demais ministros. Porque o Alexandre de Moraes, ele falou, não com essas palavras, mas ele disse o seguinte, olha, o meu voto é o seguinte, eu acho que fere a dignidade, mas eu vou sobrepor aqui a ordem econômica. Eu vou me ater à ordem econômica. Foi isso que ele disse no voto dele. Ele só não quis mencionar isso expressamente. Mas quando ele fala que ofende a dignidade, que R$600 é muito baixo, que nem um salário mínimo é suficiente no Brasil, para justificar o conhecimento dele de direito constitucional, e como professor e autor de livro, um dos mais vendidos na história desse país, foi o livro dele de direito constitucional, ele vai dizer, olha, por uma questão econômica, e aí, veja, argumento econômico se sobrepõe à dignidade, se sobrepõe ao princípio constitucional, ele adere a essa questão. E aí eu acho que o STF se equivocou nesse sentido. Porque se essa fosse a preocupação, e essa foi o meu intuito hoje, de tentar mostrar aos ministros que haveria uma forma de fazer uma interpretação conforme, se eles não estavam confortáveis de julgar esse processo da forma como deveria, que era a inconstitucionalidade, porque o que se falou o tempo todo ontem, o ministro Fux falou isso, o Zanin falou sobre isso, o Dino falou sobre isso, que era cautela, 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 nós não temos dados. Né? O ministro Luiz Fux chega a dizer o seguinte, para mim, eu nem conheceria desse recurso, porque eu não tenho dados. O judiciário não pode intervir num dado econômico do executivo. E é engraçado, porque o STF, quando ele quer, ele entra. Quando ele quer, ele entra e muda tudo, dá interpretação conforme, dita regra. Hoje, a questão do processo estrutural, para quem acompanha o STF, é impactante. O STF, ele fala, primeiro tem que fazer isso, depois fazer isso, depois fazer isso, depois fazer isso. Ele está legislando em algum sentido. Né? E eu não estou questionando aqui ou discutindo se isso é válido ou não válido. O que me parece é que há momentos que eles querem, eles fazem. Quando não querem, não fazem. Né? Então, veja que o que eu quero dizer, o meu sentimento, é que ontem eles estavam perdidos. Né? Se a gente pegar o julgamento ontem, e esse acho que é um julgamento talvez mais emblemático que eu já assisti. Eu já tive a oportunidade de assistir outros julgamentos do STF presencialmente. Eu, em 2004, eu era procurador federal e eu assessorava o AGU na época, né, o Advogado-Geral da União. Então, nós éramos obrigados a acompanhar as sessões ao vivo dentro do STF. E ontem foi nítido que eles estavam desconfortáveis a ponto do relator dizer, não, peraí, agora que você falando isso, deixa eu... legítimo, e tá tudo bem, mas isso só mostra que eles estavam pensando ali naquele momento uma solução para a situação, sendo que nós estamos falando de uma coisa gravíssima, né, que é o superendividamento. Então, a ideia hoje era mostrar para eles, se vocês querem ter cautela, tudo bem. A cautela que vocês estão dizendo é na concessão do crédito. Porque se a gente fixa um mínimo existencial muito alto, não há concessão do crédito para esse tipo de pessoa. Porque se eu considero, por exemplo, que o mínimo existencial é de R$6.000, como vai dizer o Diese, teoricamente, uma pessoa que ganha menos de R$6.000 fica fora do crédito, fica fora da concessão do crédito. Então, eu elimino ali uma quantidade de pessoas dessa concessão. E o que deveria ser feito? Economicamente, é o que deveria ser feito. Mas tudo bem. Se é esse o medo de colapsar o sistema econômico e tal, beleza. Agora, e o tratamento? Então, que se fizesse ali, e aí a gente vai tentar fazer isso via embargos declaratórios agora, o seguinte, que deu uma interpretação conforme, já que vários ministros entenderam pela inconstitucionalidade no sentido, e aí o ministro Gilmar também falou sobre isso, e agora, hoje, o ministro Nunes Marques diz, olha, o mínimo é insuficiente. Nós não podemos achar que R$600 é insuficiente. Então, na fundamentação, a gente tem o Alexandre de Moraes falando isso, a gente tem o ministro Gilmar Mendes falando isso, a gente tem o Nunes Marques falando sobre isso. Então, qual é a ideia? Se isso é verdade, se essa premissa é verdade, tudo bem, que se proteja a concessão do crédito, mas não o tratamento. Porque se a gente pegar as funções do mínimo existencial, a gente tem algumas. E a gente pode separar elas. Então, a gente teria um mínimo existencial de R$600 para a concessão. Então, o banco olharia, por exemplo, para uma pessoa, Márcio, e falasse o seguinte, olha, você tem R$600 disponível. Eu posso conceder crédito para você, porque o seu mínimo existencial está respeitado. Então, se ao conceder crédito para uma pessoa, eu garanto a ela R$600 para ela sobreviver, eu, teoricamente, estaria dando um crédito responsável, porque eu estaria garantindo o mínimo existencial dela. Agora, para o tratamento, que é o que nós estamos preocupados aqui, nas ações de repactuação, não. Eu não posso querer limitar em R$600, porque a gente vai estar excluindo 80 milhões de pessoas.
E é isso que eu queria mostrar isso no julgamento, é isso que eu vou tentar mostrar isso nos embargos declaratórios. Então, assim, para a gente começar esse bate-papo, meu sentimento foi essa discussão completamente distorcida. Eles não estavam preparados para o diálogo, nitidamente, eles não estavam confortáveis, né, de uma questão tão sensível e, ao mesmo tempo, pressionados pela área econômica, e com premissas equivocadas, né? Premissa de que iria acabar o crédito, de que ia aumentar a agiotagem, e chegou ao ponto, né? Ao ponto, já vou passar a palavra, Márcio, do ministro Luiz Fux dizer que o superendividamento se deu em razão das bets. E aí há um equívoco bizarro, né? O superendividamento existe desde 2005, nós estamos estudando superendividamento, a Defensoria Pública do Rio começou o superendividamento em 2005. A lei começa a ser tratada em 2010 e entra no Senado em 2013. As bets, nós estamos falando de 3, 4 anos para trás, as bets impulsionaram o superendividamento? Impulsionaram. Vai dizer que é a causa do superendividamento, como o ministro Luiz Fux quis dizer? Ou seja, não é os bancos que estão causando o superendividamento, não é o crédito irresponsável, não. São as bets. E aí fica difícil. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu fazer algumas ponderações aqui. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Eu acho que, inclusive, assim, a pauta, né, do que a gente pode conversar aqui, assim, tem um papel muito importante, né, que é assim, a gente elaborar essa frustração, né, ou seja, a gente lidar com esse sentimento, né, pode ser raiva, pode ser tristeza, né, frustração, que a gente está vivenciando, com isso que era algo já talvez previsível, né? E quando eu vi que saiu do julgamento virtual, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas e trouxe para o julgamento presencial. Eu fiquei aqui pensando comigo, eu não tenho nenhum dado, nada, mas eu fiquei pensando assim, porque tudo está conectado, tem um monte de fios para lá e para cá que a gente não conhece todos, mas, puxa vida, né? Tem todo esse escândalo do Banco Master, né? E se costuma dizer que o camarada esse Vorcar é um novo entrante nesse mercado aí, né? Que a banca, o sistema como um todo está meio incomodado com ele, né? E sei lá o que vai ser das delações premiadas, né? E os ministros do STF, incluído o Alexandre de Moraes, estão aí de alguma forma envolvidos. Eu fiquei assim, cara, né? Olha só. Tem todo esse conjunto do sistema financeiro aí que está em discussão, maior escândalo do sistema financeiro e tal. Aí o cara que está pressionado de alguma forma, até o próprio Lula disse para ele, pô, cara, de repente, né, não, sugeriu para ele alguma coisa, ou te dá por impedido, ou sei lá o quê, né, até o próprio Lula foi, né, que tem, como você sabe, como é que eu falo, aqui sem coração partidário, o próprio Lula que tem sua vivência, né, de desafios, aí foi lá dar uns conselhos para o Moraes, que ele está bancando de durão, mas ele tá nas cordas ali, né, aí o cara pega esse processo, põe embaixo do braço, né, será que a gente pode pensar o que a gente quiser pensar, né, desde o dia que ele pediu vistas até o julgamento, que foi ontem, rolou algum papo, rolou alguma coisa, né, e aí eu vejo nos grupos que a gente conversa ali, e pessoas são, né, ou despreparados, ou não sei o quê, má vontade. O que eu acho, gente? Assim, hoje de manhã eu estava falando lá no nosso encontro semanal da mentoria, né? Eu estou vendo aqui os colegas aqui, a Ângela, a Camila, os demais colegas, a Rebeca, colegas estão aqui com a da mentoria. Eu estava dizendo assim, gente, olha só, condição de estar preparado, eles têm, cada um deles, aqueles caras têm lá 30 assessores, os caras super preparadésimos, assim, né? Juízes auxiliares e tal, né? Se eles quiserem, eles conseguem, me buscar isso, eles conseguem ter a informação. São todos caras muito, muito experientes, né? Me parece, professor Leonardo, que acontece aqui uma crítica lá que o professor Lênio Streck sempre faz nas obras de hermenêutica dele, né? Essa crítica de que muitas vezes a pessoa decide e vai buscar a fundamentação. Ele discute muito essa questão da produção do sentido, do fundamento, enfim, das construções e tal. Aqui parece aquela coisa assim, né? Definimos o que vamos jogar e agora vamos construir uma fundamentação, né? E ali todo mundo é pata véia, para não dizer um palavrão aqui, né? Aquela galera que está ali,
Então, assim, construir o Gilmar Mendes fazendo graça com outro ali, né? E, obviamente, que eles sabem, quando falou muito bem, né? Os caras não vão saber o que é o mínimo existencial, né? Os caras estudam isso há 500 anos, isso não é uma questão nova do direito, eles sabem, né? E aí, claro, é natural, assim, vamos dizer, é da essência, né? Que as cortes constitucionais também têm uma dimensão política, né? Podemos criticar isso, tem um monte de crítica, podemos criticar os limites, né? Se exacerbaram o limite, tem que voltar para a casinha, podemos discutir isso, mas assim, é da natureza das cortes constitucionais fazer também um pouco desse balanço político, freios e contrapesos, né? A gente estuda isso desde a época. O Montesquieu não está aqui. Não, o Montesquieu está lá dentro. Mas, assim, desde a época do Montesquieu, né, do espírito das leis, freios e contrapeso, então tem uma dimensão política, né? E aí, quando a gente fala de dimensão política, tem os fatores de poder lá da discussão constitucional do Fernando La Salle e do Karl Laurens, pode ser, enfim, não vou me exibir, chega de papo furado, mas enfim, o que importa para nós, né? Tem as forças, né, os fatores de poder, e aí a FEBRABAN, né, e o sistema bancário desde sempre tem muito peso, né? O professor Leonardo não cansa de nos relatar aí a vivência que ele teve lá na própria elaboração do índice de superendividamento, os encontros que havia, os embates que havia com a FEBRABAN, né? E aí quando estava te ouvindo falar, me veio à cabeça a imagem do mito de Procusto, não sei se já ouviram falar, que ele vai se aplicar em duas situações do que a gente está falando aqui. O Procusto era um camarada, era meio que daqueles heróis, assim, como é que diz? Fugiu a palavra, né? Brincalhão e tal, mas ele tinha uma coisa, que ele tinha uma hospedaria que o leito de Procusto, né? Que ele hospedava as pessoas e ele fazia questão de fazer que a pessoa medisse exatamente o tamanho da cama. Então, se a pessoa era menor um pouco, ele espichava a pessoa. Que tem vários, né, exemplos aqui, né? Se a pessoa era muito grande, ele cerrava a perna das pessoas. É um mito lá. O que esse mito quer nos dizer? Onde é que se aplica aqui? Peraí que agora eu não consigo sair daqui. Aqui. O que esse mito quer nos dizer e onde é que ele se aplica? Primeiro, essa questão, assim, temos uma realidade que queremos impor, porque esse mito ele serve hoje em dia também, por exemplo, para discutir assim, os paradigmas científicos, quando a gente tem uma teoria científica que a gente quer aplicar, utiliza muito isso na epistemologia, né, na ciência do conhecimento, da investigação científica, enfim, né? A gente tem um modelo que a gente quer impor à realidade, né? Então, o que está acontecendo aqui é isso, né? De novo, nós estamos nessa primeira parte da conversa aqui, vamos ver se a gente acelera aqui, mas a primeira parte é assim, a gente elaborar essa dor, né? Para depois, no segundo momento, a gente começar, tudo bem, agora levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, para onde é que nós vamos, né? Mas para complementar isso daqui, né? Então, tem essa dimensão. Os caras tinham a decisão lá, tem que se conformar, tem que preservar, né, a lucratividade do mercado, o sistema como está posto, né, em que o mercado de consumidores de crédito está ali, nós estamos ali com pessoas que produzem riqueza e ponto final, né, tem essa dimensão aí. E esse mito também se aplica. Aí tem assim os nossos colegas lá da análise econômica do direito, os economistas, né? Eu tive a oportunidade tanto academicamente como profissionalmente, de conviver muito com isso, estudei muito o pessoal da Escola de Chicago, o pessoal da análise econômica do direito. Também tem uma coisa, né, que é onde nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouco lá sobre análise econômica lá no Congresso também, né, que assim, é um ferramental que podemos usar em nosso favor, mas o que acontece? Né, a galera usa, também está relacionado com o mito de Procusto, ou seja, se criam concepções teóricas, e aquilo tem que valer para a prática sem levar em conta a realidade que nós vivemos aqui, que é metade da população brasileira com baixíssimo conhecimento de gestão financeira, né? Na verdade, baixíssimo nível de informação em várias áreas, de cuidar da saúde, o que comer, enfim, né? de como se desenvolver profissionalmente e como lidar com o seu dinheiro, né? Então, essa realidade que está posta aí, que as pessoas estão assim, realmente, a gente pode usar, né,
a palavra escravidão é de muito peso, mas em certa medida uma condição análoga a uma situação de escravidão, né? Então, esse é o contexto que reclama, né, uma intervenção diferente da que se tem. Se nós vivêssemos nas condições ideais, né, condições normais de temperatura e pressão, que é onde os modelos da economia se colocam, né, vai dizer, vai diminuir o crédito, vai aumentar o risco, o mercado funciona assim, o mercado funciona... A grande discussão entre economia e direito, né? Olha, o professor Paulo Roberto Guedes, para tudo, esse homem, que satisfação estar aqui nos ouvindo também, coisa linda. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, assim, até me perdi, professor Paulo Guedes, mas vamos lá. Se a gente está numa situação das condições normais de temperatura e pressão, se a gente está numa situação, né, que não temos as distorções do nosso mercado, tudo bem, nós podemos levar em consideração a modelagem econômica, né, a discussão que dizia isso, né, a discussão entre direito e economia é que os economistas e o pessoal da análise econômica do jeito nos critica, porque diz, não, a realidade não muda por decreto. Não adianta tu entrar com uma lei, né, se a lei está contrária ao mercado. E aí a gente pode ter várias discussões de leis que não pegaram, né, que não vivenciaram, não se configurou a vigência fática ou sociológica, como se costuma dizer, né? Por quê? Porque a realidade não se muda por decreto, e os agentes, nós todos, agentes econômicos, né, que formamos o mercado, é o conjunto das nossas decisões que molda para onde vai as questões, e o mercado de crédito também está assim. Então, não adianta mudar por decreto, aí que vem, é daí que deriva, professor Leonardo, essas questões, se tu aumentar como é que é o mínimo essencial para um salário mínimo, tu vai tirar 40 milhões do mercado. Por quê? Porque eles fazem uma conta, estimam que vai aumentar o risco, aí o banco pensa assim, não, então ficou mais arriscado eu prestar dinheiro para essa pessoa, porque antes eu podia pegar todo o dinheiro dela, não, agora quando ficar faltando 1.600, eu tenho que parar, né? Então, assim, eu não tenho como tirar, então, assim, ficou mais apertado, então eu vou parar de emprestar dinheiro. É um pouco esse raciocínio que se faz, né? E é um pouco o raciocínio também do AJ, é um pouco isso, né? Porque, assim, parte da premissa, bom, os agentes econômicos precisam de crédito, né? E aí cria um pouco dessas distorções, né? E para já ir encaminhando aqui essa primeira fala também, eu acho que tem uma questão que essa reflexão inicial aqui, tem um ponto que não se leva em consideração, justamente não se pergunta, né, que tem a ver com essa questão que tu falou ali, que tem pessoas que não têm que ter crédito, não se pergunta assim, afinal de contas, ninguém se pergunta qual é a função do crédito e qual é a função que o crédito tem exercido, principalmente para as pessoas físicas, né, que é o nosso objeto aqui, que está relacionado com a lei do superendividamento, qual é a função que o crédito exerce, né, na nossa sociedade, né? Porque o crédito saudável é aquele que serve para promover o desenvolvimento econômico, que é o pressuposto do desenvolvimento social, do desenvolvimento civilizatório, né? Todas as dimensões do ser humano, dimensão cultural, né? Seja de saúde física, seja o que for, né? O crédito tem essa dimensão de promover o desenvolvimento, né? E basta a gente olhar para os nossos clientes, para a realidade que nós vivenciamos diariamente, para ver que se há alguma coisa que não tem nessas linhas de crédito que a gente vê, é saúde, é crédito saudável, né? Ou crédito responsável, né? Que são para... Então, me parece que falta esse questionamento, né? Só que, obviamente, esse questionamento não interessa a Febraban, por exemplo, estamos falando de Febraban aqui, mas... ou então, nos livros, que tem um monte de livro que não está aqui, né? Os donos do poder, né, do Raimundo Faor, né? Ele explica lá que os donos do poder são sempre, né, basicamente, o Raimundo Faor foi um sociólogo que escreveu lá nos anos 30, 40 e 50, não, talvez um pouco até os 60, né? Ele foi professor, foi um grande orientador do Fernando Henrique Cardoso. E ele ou desenvolveu, não sei, aqui estou falando por minha conta, desenvolveu ou trabalhou muito a figura dentro da sociologia do estamento, né? O estamento é um pouco diferente da classe social, mas é um grupo que está sempre, né? E que começa lá, na verdade, no nosso caso, veio para cá do Estado português, mas das cortes europeias, que aquele grupo está em torno da corte ali, né? E hoje, sei lá, aí por minha conta eu digo, é a galera do Centrão,
né, mas com as suas conexões e a galera, o grande industriário e o grande integrante do mercado financeiro. São os donos do poder, são os donos do Brasil, se a gente quiser, né? E então não interessa. A grande verdade é essa, a gente rema contra a maré, gurizada. A gente é Davi e Golias, né? Então, assim, para essa galera não interessa mudar a estrutura do negócio, né? O sistema financeiro nacional, ele saiu uma matéria na revista The Economist faz alguns anos, né, mostrando, né, que a lucratividade média do nosso sistema é 2 vezes a média mundial, né? Então, assim, o banco dá muito dinheiro. Então, assim, porque está perigoso, porque está arriscando do mercado de crédito. Não, o mercado de crédito é muito, da maneira como está estruturado, ele é muito superavitário, mas à custa de manter, por exemplo, o mínimo existencial de R$600, à custa de esvaziar a lei do superendividamento, que aí o professor Leonardo pode dizer melhor que eu, né? Essa lei já vinha há horas, né? Se discute superendividamento há muito tempo. A professora Cláudia Lima Marques, né? Enfim, na época da pandemia, juntamente reuniu forças e viabilizou esse negócio, né? E entrou em 21, junho de 21, né? Mas vamos dizer, a banca, como diria lá o Hélio Gaspari, né, não tem interesse de fazer isso andar, né? Então, assim, não vai mudar a estrutura de lucratividade dessa galera, né? Eles não têm interesse de discutir a qualidade do crédito, se está fazendo bem, se está fazendo mal, né? Isso se traduz naquela frase que eu de vez em quando uso lá, né? Que o gerente do banco não é teu amigo das metas que ele tem que bater, o dono do banco muito menos, né? O acionista muito menos, tá? Então, assim, esse é um pouco de uma reflexão inicial, professor, e aí, assim, acho que é legal a gente refletir também, tá, e agora? Para onde é que vamos, né? Não sei se quer fazer alguma consideração, Léo, antes da gente... Não, então, eu queria só complementar 3 coisas, né? Porque analisando ali as falas dos ministros, né? Para a gente voltar mais para o julgamento, assim, de maneira mais objetiva mesmo, a gente pensar realmente agora, que eu acho que as pessoas estão pensando, aí agora, o que a gente vai fazer, né? Você vê que foi uma quantidade de premissas equivocadas, né? Dos ministros, né? Uma delas é que o Mendonça cita o valor do Bolsa Família, né, dizendo, olha, se o Bolsa Família é R$600, né, por que o superendividamento, ou seja, não pode ser R$600? Como se o Bolsa Família fosse um patamar para uma pessoa viver dignamente, e não é. Né? Nós sabemos que o Bolsa Família tem outras relações, a questão do valor, não só que o colchão do Brasil é curto, porque é um dinheiro que o Brasil precisa pagar para as pessoas, mas como há ainda um déficit educacional de que se no Brasil nós aumentarmos o Bolsa Família, nós vamos estar causando ou incentivando o desemprego no Brasil, porque as pessoas vão preferir o Bolsa Família ou Bolsa alguma coisa do que trabalhar. Né? Então, a gente tem uma problemática. Agora, trazer essa configuração do Bolsa Família para o mínimo existencial, eu acho completamente desarrazoado, eu acho completamente sem sentido. Da mesma maneira, acho completamente desarrazoado o ministro Mendonça, por exemplo, que foi o relator, dizer que no artigo 4º, ali existia um rol. Olha o argumento do ministro Mendonça para incluir o consignado, e aí a gente chegou hoje na inconstitucionalidade do consignado, né, que aquelas dívidas ali seriam não de consumo. E veja, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Houve uma confusão do ministro aqui, e os outros ministros ali acreditaram e caíram naquela confusão, de que uma coisa são as dívidas que não poderão ser repactuadas, ou seja, que são dívidas de consumo. Outra coisa é o mínimo existencial, que não tem nada a ver com as dívidas que não são repactuadas. Então, quando se cria uma lista, e a Febraban que estava por trás daquela lista, na verdade, se quis excluir ao máximo aquelas dívidas da aferição do mínimo existencial. E ele parte de uma premissa equivocada de que aquela lista seriam dívidas de não consumidores, de não consumo. Portanto, ele fala que não, então consignado teria que ser incluído na análise do mínimo existencial. E aí ele se equivoca de que, se essa é uma premissa verdadeira, ele teria que fazer o financiamento imobiliário também. E por que ele não colocou o financiamento imobiliário? Então, veja que é uma confusão de argumentos e premissas equivocadas que chegam em conclusões completamente equivocadas, a ponto dos ministros caírem numa outra premissa, e aí me desculpa, que não é inocente, né? Eu não consigo acreditar que os ministros não sabem disso. Quando eles fundamentam de que,
Veja, a regulamentação do mínimo existencial foi baixa, teoricamente baixa, ou foi similar, em 2 governos antagônicos, o governo do Bolsonaro e o governo Lula. Então, se eles que são antagônicos chegaram à mesma conclusão, ou muito parecidos, quem somos nós, né? Ministros jurídicos que vão, na verdade, interferir nesse valor. Como se eles... Não sei eles que mandam de verdade, né? Como se eles não soubessem, Márcio, que num órgão regulador, quem manda, independentemente do governo, quem manda no Conselho Monetário Nacional? A atividade financeira. Pode ser o governo A, B, C, D ou E. Se amanhã for o caiado do governo, vai ser também a atividade econômica que vai mandar no Conselho Monetário Nacional. Então, assim, é muito inocente a gente acreditar, né, que vamos agora mandar para o Conselho Monetário Nacional, como diz o ministro Zanin. Veja, isso nem estava na pauta. Foi uma questão que o ministro Zanin foi lá, foi a única coisa também que ele contribuiu para o julgamento. Né? O resto, ele parece que nem sabia o que estava acontecendo. E aí ele fala, inclusive, o Conselho Monetário Nacional pode regulamentar. Né? E aí ficou uma discussão assim, gente, mas já regulamentou ou não regulamentou? E eu balancei a cabeça. Falei, pelo amor de Deus, não regulamentou não. Aí o Fachin mostrou, falou assim, não houve regulamentação. Porque ali havia algumas pessoas, inclusive eu estava do lado também do advogado da ANADEP, dos defensores, falou assim, não houve regulamentação. Então, eles nem sabiam disso, né? Ou seja, veja o grau de problemática numa questão dessa. E para terminar ali, acho que as críticas maiores ali sobre essa questão, acho que estão pautadas aí. E aí, já iniciando, então, assim, e agora, né? Enfim, como eu disse, a gente vai tentar ainda vir em barras declaratórias, modificar essa situação. Acho que o cenário, ele é problemático para o Brasil. Eu acho que a gente vai ter dificuldade, e eu gravei um vídeo hoje falando sobre isso, nos congressos internacionais, a gente explicar como que nós, no Brasil, regulamentamos o mínimo existencial da forma como nós regulamentamos. Né? Em um lugar do mundo, eu tenho conhecimento, posso estar equivocado, mas eu desconheço em algum lugar do mundo que a gente tenha regulamentado o mínimo existencial, e se regulamentou tão baixo. Mas eu desconheço qualquer lugar que tenha regulamentado o mínimo existencial. Né? A ideia do restra vive, do direito francês, tenha regulamentado. E segundo, que eu acho que é mais traumático até, a partir do momento que o Brasil cria uma lei de superendividamento, e é isso que eu sempre falei, a finalidade da lei é social, ela não é individual. Então, a finalidade da lei é retirar as pessoas dessa situação, porque ela está causando um problema social. Em todos os países, claro que não foi de imediato, a França também teve um momento que ela vai amadurecer isso. Por exemplo, a França hoje admite o perdão das dívidas em algumas situações, pessoas miseráveis que não têm condição de pagar absolutamente nada, e nós temos um monte aqui no Brasil, mas a França percebeu, e outros países, de que manter essas pessoas no sistema de endividamento é muito pior para a sociedade, causa muito mais danos sociais. Então é preciso que elas voltem, de alguma maneira, para a sociedade. Nós, do Brasil, nós criamos um entrave. 80 milhões de pessoas hoje não vão ser tratadas. Ou seja, o que nós fizemos? Nós criamos um hospital para não receber pessoas. Pessoas que estão doentes vão ficar eternamente presas a esse endividamento. Por quê? Porque com o mínimo existencial tão baixo e aquelas dívidas não sendo aferíveis ainda no mínimo existencial, nós vamos ter, inevitavelmente, um bloqueio. Né? As ações de repactuação, de fato, se o juiz considerar esse entendimento do Supremo, para mim tem que considerar, porque a partir do momento que o Supremo diz que ele é constitucional, o juiz tem tudo na mão para julgar de acordo com o entendimento da constitucionalidade. Né? O juiz pode, ali, no entendimento dele, afastar? Pode, né? Ele tem essa autonomia, mas que no grau superior vai ser, certamente. Veja, se hoje a grande maioria das ações já estavam sendo julgadas de acordo com o decreto, é muito mais razão agora. Né? Os desembargadores, juízes que julgavam de acordo com o decreto vão se inflar agora e dizer, olha, estávamos com a razão. Os próprios ministros do Supremo justificaram que tinha que ter cautela, e aí nós tivemos. Então, o cenário da ação de repactuação, ela não é favorável, ela não é boa. Existem pessoas que não vão conseguir resolver suas dívidas? Existem. Né? Então, esse é o problema que o STF vai ter que resolver. Vai ter que colocar e vai ficar na mancha da história do STF. O STF vai marcar sua história. Se não, esse problema não for resolvido, eu digo o seguinte, o problema do superendividamento foi crédito irresponsável, foi cartão de crédito consignado, terceiro, BETS e agora o STF. Nós vamos ter um quarto elemento aí
da configuração do superendividamento no Brasil. Porque a partir do momento que o STF fechou a porta, né, e a minha fala hoje, eu quis alertar para isso, quando eu falei que 80 milhões de brasileiros vão ficar sem tratamento, né, e que eles dessem uma interpretação conforme para que pelo menos fosse na concessão do crédito e não no tratamento, foi nesse sentido. Então o STF vai ter que justificar aí, e esses ministros constitucionalistas vão ficar na história deles. Como é que a gente vai justificar para o resto do mundo que a gente cria uma lei de superendividamento que a gente não resolve o superendividamento? Nós somos um país totalmente ineficiente. Agora, para nós aqui, advogados, o que a gente pode fazer? Márcio, eu não tenho dúvida, eu falei isso lá no Congresso de Porto Alegre. A lei de superendividamento acabou? Não. Porque a lei de superendividamento, gente, ela teve, e aí é importante que a gente se analise isso, ela teve como, assim, a sua maior benesse a prevenção. É óbvio que nós, advogados, recebemos pessoas que estão em tratamento. Normalmente o médico recebe o doente em que fase? Quando está doente. Você não tem nada, tem nenhum problema, você vai lá. É raro, né? O Brasil não tem uma cultura como tem o oriental de ir no médico antes, para não ficar doente. Nós vamos no médico quando? Quando nós estamos doentes. E às vezes quando estamos muito doentes. E vocês sabem, que vocês recebem, quem trabalha com dívida sabe, o cara deixa ficar na pior situação possível para procurar o advogado. Ele poderia ir antes, quando a coisa começou a complicar. Vamos lá, me ajuda, advogado. Não, ele tenta resolver, ele pega outro empréstimo, ele pega um cartão para pagar outro cartão, ele tenta resolver. Porque é uma situação traumática, a gente entende isso, mas a gente sabe que seria muito melhor se ele procurasse o advogado antes, né? Então, nesse sentido, a lei de superendividamento, ele traz para nós, se a gente for pegar, grosso modo, todo um tratamento de prevenção que é fantástico, que foi a finalidade primordial da lei. Se a gente pegar isso, lá no início da lei de superendividamento, tinha um único artigo, que era o artigo 104A. Né? Eu inseri o artigo 104B e o artigo 104C. Ainda assim, são 3 artigos de tratamento. Olha quantos artigos nós temos da prevenção, quantos incisos nós temos da prevenção. Então, o foco da lei foi a prevenção. E aí surge, eu acho, que a grande arma que a gente vai precisar bater agora. Porque a gente não vai ter outra alternativa, que vai ser a ação revisional sancionatória, que está sendo muito pouco utilizado pelos advogados. Porque agora, toda concessão do crédito tem problema na concessão. Toda concessão do crédito tem problema. Então, eu acho que a gente poderia fazer 2 cenários aqui. Primeiro, aquele cliente que chega, Márcio, e você vê que a situação dele é impagável. É impagável porque ele não tem margem de negociação. Em que sentido? Ele não tem dinheiro sobrando para você fazer. Para você fazer uma renegociação, uma gestão do passivo, uma gestão de dívidas, você precisa ver no orçamento dele se você consegue ou ter uma margem ou liberar uma margem para que ele possa fazer uma repactuação extrajudicial. Se a situação dele é tão dramática que ele mal está conseguindo comer e você não tem muita esperança de reduzir alguma coisa, sei lá, vou transformar aqui aquela dívida dele de cartão de crédito, que talvez seja mais fácil, reduzir drasticamente, ou liberar um débito em conta dele para ele poder, aí sim, negociar aquela dívida e ele ter uma margem para poder fazer a gestão de dívida depois, né? Que você é expert nessa questão. Se ele não tiver essa margem, aí não tem jeito. Aí não adianta ação revisional sancionatória, a gente vai poder o seguinte, amenizar. Vai diminuir a dívida dele, vai externalizar a dívida dele, mas talvez a gente não consiga resolver, porque, de fato, essa pessoa só conseguiríamos resolver o problema dela no superendividamento. De fato, na ação de repactuação. Chamar todo mundo e falar, não tem jeito. Todo mundo vai ter que abaixar essa dívida aqui para o cara conseguir pagar. Agora, se é um cliente, né, e a gente, né, nós trabalhamos junto, a gente pega cliente que tem uma dívida elevadíssima, mas ele tem até uma certa condição e a gente consegue liberar uma certa margem dele, por exemplo. E aí a gente consegue o quê? Ir renegociando cada dívida, mostrando, e aí o que é importante? Que até na aula passada da comunidade eu falei, mostrar a situação dele para os bancos, mostrar a realidade. Os bancos têm os dados desse cliente, ele consegue verificar a situação real desse cliente, se ele tem bem, se ele tem alguma garantia para ser dada, né, que tipo de dívida é. E aí, mostrando a situação, falou, gente, eu quero pagar, ele quer pagar. Então, vamos tentar reajustar isso aqui, e aí a gente tentar fazer um plano de gestão dessas dívidas. E aí que entra a ação revisional. Porque a ação revisional, em alguns casos, nos casos em que essa negociação ela não for muito proveitosa, ou o banco, ou a instituição financeira, se negar,
né? Não, eu tenho esse crédito aqui, eu não vou abrir mão dele, ou o advogado, o escritório já ajuizou a ação, não quer abrir mão daquele crédito, ou já vendeu aquele crédito para terceiro e não quer negociar. Ótimo, então nós vamos fazer uma ação revisional sancionatória. E aí nós vamos ter que descobrir tudo sobre a concessão do crédito. E normalmente, hoje, principalmente das financeiras, há muita falha na concessão do crédito. Se a gente pegar só a avaliação da capacidade econômica do consumidor, né? Então a gente vai ter que agora mudar a estratégia. Não é mais ação de repactuação, no meu ponto de vista. É ação revisional sancionatória. E aí, mostrar para os juízes que ação é essa, né? Da importância. E mostrar as falhas que o banco comete na hora de conceder o crédito. Um crédito irresponsável. Pedir para que o banco demonstre na concessão qual era a capacidade de pagamento daquele consumidor, por que o banco concedeu aquele crédito e qual era a capacidade dele, que é um dever hoje, que o Código exige. Então, a professora Cláudia Lima falou isso, inclusive abertamente no Congresso de Porto Alegre, né, falando sobre, olha, nós precisamos olhar para a prevenção. Nós estamos muito preocupados com a repactuação, e é verdade, porque o que chega para nós, o que chega na Defensoria, o que chega no PROCON, é o cara doente. O cara doente você precisa tratar. Só que agora, vamos pensar o seguinte, o hospital fechou. Então, nós temos que criar outra alternativa, curar esse cara de outra maneira. E aí a gente vai ter que ser inteligente para fazer negociação extrajudicial, saber utilizar bem da ação revisional sancionatória. Eu, particularmente, eu acho que essa vai ser a solução. E fazer um filtro. Existem pessoas que não vai ter jeito. E aí, infelizmente, enquanto a sociedade brasileira não acordar para isso, seja o Conselho Monetário Nacional, seja o Poder Executivo, seja o STF voltar atrás em alguma outra ação que chega até lá para enxergar, realmente a gente estava errado, o Brasil colapsou, algumas pessoas foram colapsadas, e aí nós vamos precisar realmente rever essa situação. Infelizmente, não tem. Acho que a gente vai ter que ser transparente, até inclusive com os clientes. Falou, ó, na sua situação, doença terminal, meu amigo, vamos aqui só fazer um paliativo para te manter. Definitivamente o Brasil não é para amadores, né? Não. Deixa eu dizer duas coisas rapidamente, aproveitar que a Vitória até retocou o batom, vou pedir para os blogueirinhos de plantão, os blogueirinhos de plantão, registrem esse momento aí, pessoal, e marca nós lá nas redes, porque assim, é importante, sério mesmo, a gente criar um engajamento, criar um movimento nessa situação aqui, tá? E rapidamente, a momento de sofrência, e aqui cumprimentar aqui, eu vi aqui o Joanilson, vi aqui o Joil, os colegas, amigos que eu estou vendo que estão aqui no grupo. Mas, olha só, então, meus amigos e minhas amigas, sobre o que fazer, né? Sem dúvida, a revisão sanção, a gente eu tenho falado muito isso nos meus espaços, a gente criou, inclusive, no Cloud, que a gente está usando o corporativo lá no escritório, uma skill voltada só para revisão sanção, e a gente está aprimorando isso. Quem quiser saber mais, a gente pode fazer, quem já está usando o Cloud, a gente pode compartilhar isso, tá? Acho que sim, é importante, até estava estudando um caso agora de manhã, não, agora à tarde, né? Uma pessoa que tem 10 consignados, eu estou aqui pensando seriamente em também começar a trabalhar com a revisão plurima, né? Ou seja, com vários réus na mesma ação para ver essa visão de conduta. Exemplo, né, do que Perfeito. Porque a ação de repactuação tá estruturada, né? Acho que é importante, pessoal, nós que estamos aqui, nós, advogados, né, então é legal que nós estamos com uma audiência legal aqui, então incentivá-los a buscarem informação, e eu, professor Leonardo, estamos à disposição dentro do nosso espaço, nossas comunidades, para contribuir para isso, né? Se informe sobre a revisão de sanção, nós temos, né? Tem modelo, quem é da comunidade tem modelo lá, né, professor? Quem é da mentoria tem modelos. Se informe sobre isso, e é importante que a gente faça isso bem feito, né? Que a gente leve bem estruturado para o judiciário, porque é assim que o direito evolui, né? Quando provocado, né? O princípio dispositivo, né, pessoal? O judiciário só decide aquilo que a gente pede, as nossas petições, aquilo que a gente pede para o judiciário, né? Então, assim, me parece que é importante, porque assim, ainda é por enquanto ainda é uma hipótese, né? Eu tenho muita curiosidade, porque a gente tem, sem dúvida, temos fundamentação técnica, científica para trabalhar com essa modalidade, mas ainda é uma hipótese, né, de como conduzir, né? E falando um pouco sobre
as perspectivas, as abordagens, sem dúvida, né? Esse esvaziamento da ação do superendividamento traz grau de dificuldade. Mas, gente, ontem mesmo no grupo eu vi que o pessoal estava muito, muito indignado. Eu me preocupei em trazer um pouco, tentar trazer alguma serenidade, dizer para você, para nós todos aqui, pessoal, isso é mais uma onda, né, que se vive, né? Eu comentava muito brevemente ali, lá em 2006 tem um evento que ficou conhecido como a toga de sunga, né? Que a Febraban, que não é de hoje, né? A Febraban fez um evento lá em Comandatuba, chamou os principais, enfim, integrantes do Poder Judiciário para fazer um lobby lá, isso não é de hoje, né? E a gente trabalhava com as revisionais, eu sou da época, alguns aqui também certamente são, né? Que a gente entrava com a revisional e ganhava para reduzir para 12% ao ano, independente do contrato, né? Então isso foi mudando, quando isso começou a pesar para os bancos, eles foram lá, fizeram lobby e mudou, né? Então, de uma hora para outra, a jurisprudência começou a mudar fortemente, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, meu estado, que, né, tradicionalmente, está um pouco diferente hoje, mas tradicionalmente sempre muito protetivo do consumidor. E eu lembro que na época muitas pessoas saíram da advocacia bancária, porque era assim, bateu, levou, era um copia e cola mesmo, né? Tu conseguia, aí acaba até, inclusive, tendo alguns abusos, né? Gente que comprava carro e na primeira parcela já entrava com a revisional e ficava rodando, né, com o carro 2 anos, depois ia lá e entregava com a quitação amigável que estava e dava de bacana 2 anos. Então tinha excesso, mas enfim, mudou muito isso, né? Virou muito, cada vez mais, a linha dessa época, muito pró-banco, e muitos colegas saíram, migraram para outras áreas, né? Então esse movimento a gente vê assim, não, gente, a gente tem que ser pragmático, né? Então, é muito por conta desse esvaziamento da revisional tradicional, clássica, lá, que eu fui concebendo a abordagem da gestão do passivo bancário, né? E que a gente tem que ter a clareza que, sim, se aplica para um grande conjunto de casos, mas para outros casos não vai se aplicar, como o professor Leonardo trouxe aqui já, né? E a gente tem aí, então, que acho que vale a pena trabalhar, assim, com a revisão sancionatória, vale trabalhar também com a noção da blindagem salarial, né? Que é a possibilidade isso também está apertando, esse caminho está apertando com a lei 15.252, acho que é isso, com essa lei entre aspas, cidadania financeira, está fechando um pouco a porta a isso, porque as renegociações ou as operações com crédito reduzido, entre aspas, que surgirem, né, já vão trazer a irrevocabilidade da autorização do desconto em conta corrente. Então, a porta está fechando, eles estão observando isso. Mas a gente tem que está sempre não tem por que esmorecer, né? E a gente precisa pensar, pessoal, assim, aí tem um ponto bem importante aqui, que é o seguinte: aqui a porta nossa também, bate as nossas portas, todas as situações, né, que nós queremos atender, a pessoa está com dificuldade, mas a gente precisa também, em algum momento, pensar na nossa sustentabilidade, né, enquanto escritório, o que pode nos dar retorno para que a gente possa pagar os nossos carnês, as nossas contas, né? Então, tem perfis dentro da advocacia que não estão afetados pela lei do superendividamento, né, por essa situação toda que estamos vivendo, que a gente pode seguir trabalhando. O trabalho, achei que alguns aqui também já fazem isso, né? O trabalho em favor das pessoas jurídicas, ou ainda outros perfis, de pessoas físicas, operações sem garantia, também tem muito, nós somos um país continental, tem muita coisa também, né? E um ponto, né, que eu acho que tem que ser trabalhado, e aí talvez até refuja, ou sim e não, tá? Um pouco da nossa atuação, que é a dimensão da educação financeira, né? De a gente se posicionar, né? Isso aí, aqui até uma sugestão para os colegas, né? Eu sei que tem muitos aqui, inclusive, que têm formação como educador financeiro. Eu cuidei de ir atrás disso um tempo atrás, fiz uma formação em finanças comportamentais, então fica aqui uma sugestão também, né? Porque tem um posicionamento, porque vejam, pessoal, o mundo está cada vez mais dinâmico, o exercício da advocacia não precisa, isso é uma opção, você pode seguir esse modelo, não tem problema, mas o exercício da advocacia não precisa ser somente aquele em que eu recebo um cliente, monto uma petição, protocolo no fórum, fico acompanhando, espero a decisão, deu certo, eu fico feliz e executo, não deu certo, eu fico triste, xingo, deu certo. Isso ok, é um formato, mas além dessa dimensão, é possível
agregar outras dimensões, né? E a dimensão da orientação financeira, o que cai de maduro aqui, o que está caindo de maduro. Ah, mas não sei lidar com... Tudo bem, eu estou te falando aqui de possibilidades. Nós estamos falando, né? Porque, assim, a coisa a gente vai se adaptando à realidade, a vida é dinâmica mesmo, né? Então, assim, gestão de passivo bancário, negociação estratégica de dívidas, que não é assim, aquele teu cursinho de negociação, né, professor? Não é um cursinho de negociação, né? A gente saber trabalhar hoje mesmo, né, já de manhã a gente examinando os casos lá, a questão da matriz de risco, né, do posicionamento, entender a dinâmica da negociação bancária. Tem um mundo legal de coisas para descobrir aí, para quem já está na área, é um passinho para se apropriar desse conhecimento para atuar, né? A revisão de sanção, a revisão, a ação para readequação de margem. Então, tem mecanismos, né? Então, eu quero, tanto quanto possível, transmitir uma palavra de tranquilidade para as pessoas, que o mundo não acabou, tá? O mundo não acabou, a gente tem que ir se readaptando, tá? Eu vi que pessoas estão levantando a mão, eu pediria assim, a gente até botou até 4h30, mas seria legal se a gente pudesse, né, professor, acabar um pouquinho antes, que a gente está com outras coisas ali, mas assim, vamos tentando dar um fecho. Eu pediria às pessoas que querem fazer considerações que sejam breves, aí sejam, né, eu sei que são valiosas considerações, mas sejam breves, só para a gente objetivar aí. Professora Lilian, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez hoje, diga lá. Oi, doutor, tudo bem? Eu estou aqui dentro do carro. Ah, que bom. Mas é porque realmente, diante da fala do doutor Leonardo, professor Leonardo, é como se a gente mudasse a estratégia. A gente vai fazer as ações agora com base numa revisão sanção e não vai falar do superendividamento? É isso? Foi isso que eu entendi? Quer falar? Só antes, deixa o professor falar ali, mas assim, falou uma coisa agora, acho que a gente também tem que ter o olhar também para revisional do caso concreto, tá? As revisionais tradicionais. Voltamos a revisionar. Tema 1378 em discussão, também, né? É o mesmo, você sabe lá o que vai se decidir, né? O mesmo tema do RMC, RCC, sabe lá desse pano de fundo o que vem aí, mas assim, revisão do caso concreto, né? Então, Léo, essa questão de discutir, já dou minha opinião aqui, tá? Antes, mas assim, essa questão, eu acho que podemos discutir principalmente a dimensão da falta dos deveres de prevenção. Até a professora Karen falava isso lá no Congresso, né? Sim. Que nas ações dos procedimentos de repactuação, ao fazer a integração, lá quando vai para julgar, fixar o plano de pagamento por sentença, avalia, inclusive, a conduta, né, e a possibilidade de aplicar a sanção, a possibilidade, dentro da própria lei, a ação, né, de repactuação do superendividamento. Mais ainda, né, porque a prevenção se aplica, os deveres de prevenção se aplicam não só para quem já está na situação de superendividado, né, todos nós que somos aqui consumidores bancários estamos né, protegidos por essas normas legais que prevêem deveres para prevenir o nosso superendividamento. O nosso gerente de banco lá tem o dever de evitar que a gente se superendivide, praticar crédito responsável com todo consumidor bancário, né? Então, sim, dá para trazer isso dentro da... Dá para trazer, né? Eu pergunto isso, eu vou atender hoje um cliente de Brasília, é um servidor público, ele recebe, eu acho que R$15 mil e está com 1.200 líquido, só de empréstimo pessoal e empréstimo consignado. Então, aí eu pergunto, eu acho que eu vou verificar essa questão desse gestão de passivo. A priori, ele não vai ter como me pagar de imediato, pelo menos para ver se eu libero essas parcelas do empréstimo pessoal dele. E aí trabalharmos nessa revisão sanção desses empréstimos que foram realizados, verificando que o banco deveria ter tido a obrigação de verificar se ele teria condição de pagar. Isso aí, é por aí, acho que é por aí. Não é? Eu acho que é por isso. Aí eu não vou falar de superendividamento. Não, isso. Nesse caso aí, qual é o primeiro passo? É tentar liberar a margem dele, primeira coisa. E aí fala com ele, para de pagar, né? Ele não vai pagar, vai liberar a margem dele, mas ao mesmo tempo fala, faz aí, segura um pouco de dinheiro aí, porque eu vou tentar fazer uma negociação. E aí, espera um pouco, né? Vai ter que esperar um pouco de paciência, porque aí tem a questão do provisionamento bancário ali, a partir do momento que vai aumentando o inadimplemento, os dias, o banco vai ter mais interesse de tentar fazer uma negociação, né? Porque quando a dívida é muito nova, o banco provisiona menos.
E aí, passado ali 90 dias, mais ou menos, ou antes disso, tenta fazer uma negociação extrajudicial. Fala, olha, o cliente quer pagar, existe aqui um passivo de 50, 60, 70 mil, o cliente quer pagar, mas só tem esse dinheiro, que ele pode pagar por mês, sei lá, R$1.000, R$500, enfim, faz lá com o cliente que ele pode pagar. Se o banco se negar, aí a alternativa final seria a ação revisional sancionatória. E aí, o ideal é evitar, já que o Supremo diz agora que para ser superendividado tem que ter, no mínimo, 600, quer dizer, tem que ter R$600 e o seu cliente vai ter mais disponível, então ele não vai passar pelo filtro do superendividamento. Pode até argumentar que é uma situação difícil, etc., falar do Supremo, etc. e tal, mas, enfim, o que vai funcionar mesmo aí vai ser a revisão-sanção. E aí isso é muito importante. A revisão-sanção, ou ação revisional sancionatória, ela independe do superendividamento. Ela está na fase preventiva. Ou seja, você pode ter uma pessoa, um consumidor super rico, que pegou o financiamento e teve uma falha na prevenção. E com base nisso, ele tem muito dinheiro, tem um patrimônio enorme, não tem problema. Mas com base nisso, vai sancionar o concedente de crédito porque, por exemplo, não informou sobre os riscos daquele negócio, ou não informou adequadamente sobre o custo efetivo total, que está lá no artigo 54B. Então, isso é importante a gente frisar. A ação revisional sancionatória independe do superendividamento. Então, nesse momento atual, eu fugiria, talvez, da perda do superendividamento. Tentaria essa negociação, liberar o crédito, ele tem margem para negociar, beleza, tento fazer a negociação extrajudicial. Não deu certo, o banco foi resistente, aí eu partiria para a ação revisional sancionatória e, como o Márcio diz, partiria também para a revisional tradicional, com os parâmetros, claro, se tiver abuso, se tiver uma taxa média, uma taxa acima da taxa média, ou alguns parâmetros abusivos. Ok. Tá bom? Aí a gente vai ter que começar a saber como cobrar de cada cliente, porque se a gente for cobrar por contrato, cada contrato, 30%, 20%, a gente vai ter que ter uma sistemática, um modo, vai ter que criar isso para poder atuar. A precificação é uma arte. Lá, Lilian, lá na mentoria a gente discute bastante sobre isso. Realmente, é uma arte, a gente tem, tem possibilidade de criar diferentes possibilidades, né? Mas, enfim, vamos só para a gente poder usar bem o tempo aqui. Não sei... Obrigado. E o servidor, Lilian, o servidor é bom que a gente consegue parcelar para ele. Você paga um pouquinho por mês ali, ele a partir do momento que você libera... nesse primeiro momento, você vai me pagar 200, ou não vai pagar nada, porque realmente você está praticamente só comendo. Mas a partir do momento que eu liberar o crédito, você vai me pagar R$500 por mês, R$400 por mês, durante 2 anos. Enfim, aí você... E um ponto que o professor Paulo está trazendo aqui no chat também é isso, né? Claro, a gente tem que levar em conta todas as dívidas de consumo, os empréstimos, ok, né? Os empréstimos que se enquadram, todas as demais dívidas de consumo, e eventualmente... E hoje, na realidade, que está, naqueles casos que atingirem lá o mínimo de R$600, aí se considera, né? Se conseguir demonstrar, se considera a possibilidade de propor a ação. Valeu, obrigado, Paulo. Fala, doutora Ângela. Obrigada. Para a gente encaminhar o assunto, manda lá, guria. O áudio está sem áudio. Mais fácil com o som ligado. Isso. Desligou, ligou. Tu tá com um fone, talvez, não sei, deu alguma questão aí. Tá, enquanto ela vai descobrindo ali... Passa pro... Vai descobrindo ali. Mas, não sei, mais alguém tem... Acho que mais ninguém, né? Tem palavra Marcelo, aí? né? O Marcelo tá com a mão levantada aí, ó. Não vi, tá, mas não estou vendo aqui, mas diga lá, Marcelo. Estão me ouvindo? Agora sim, diga lá. Boa tarde a todo mundo. Professor Márcio, professor Leonardo, que eu sempre converso aí pelo Zap no particular. Obrigado aí pela oportunidade aí desse encontro. Só queria perguntar para vocês o seguinte, considerando que o STF está praticamente esvaziando a questão do mínimo existencial, do conceito do mínimo, essas ações elas podem ser trabalhadas a partir não do conceito mais do mínimo, mas da dignidade da pessoa humana. Seria uma alternativa de buscar essas revisionais com base não no mínimo existencial, mas sim em garantir a dignidade da pessoa que está sendo asfixiada pelas dívidas. É isso. Tecnicamente, sim, né? Porque a gente estudou, né, Marcelo? Sim.
Mas na prática, meu amigo, entendeu? Tu vai fundamentar a dignidade, coisa, tudo bem, tá, mas não sei, sinceramente assim, ó, é que eu sou suspeito para falar, porque assim, ó, toda a metodologia que eu desenvolvi foi para depender o mínimo possível do judiciário, entende? Então, assim, tudo bem, nós podemos construir, acho que é válido, mas se vai vingar, amigo, olha, não sei, Léo, o que tu acha, mas, né? Eu acho que assim, a partir do momento que a gente vai para o judiciário, e eu concordo, a opção tem que ser a última possível para ir para o judiciário, a gente vive uma crise institucional enorme do judiciário hoje, como nunca. Só fazendo um parênteses, né? Meu irmão, ele trabalha em Brasília, tem um cargo alto lá. Eu conversando com ele falou assim, que sempre ouviu falar que no STJ tinha influência. Sempre teve influência de filho de ministro. Isso é sabido, né? Contrata filho de ministro ali para poder transitar ali. Mas no STF, não. No STF nunca teve esse trânsito de autoridade ou de filho, de parente. E ele até me deu um exemplo. Falou, olha, a mulher do Gilmar tem um grande escritório em Brasília, advoga para várias associações, e não se ouve falar que ela transitava no STF. Né? STJ direto. Ela transitava com facilidade, TCU, à vontade, mas no STF não. E isso acabou. Então, nós estamos vivendo uma crise institucional muito grande. Então, assim, a partir do momento que a gente vai para o jogo do processo, aí eu acho que todo argumento é válido. Inclusive a dignidade. Se a gente convencer o magistrado, às vezes funciona muito em te mostrar a realidade daquele consumidor. Sensibiliza mais do que só o argumento jurídico. Né? Então, assim, a dignidade nessa hora entra. Eu acho que é válido. Eu usaria. Sim, mas a gente fica não para uma regra institucional, fica para uma casualidade, aquele juiz que seja sensível. Acho que a gente tem que levar, né? Todos os argumentos que tem à disposição tem que levar, né? E é incrível, muitas vezes, né, coisas que a gente acha que não vai acontecer. Hoje de manhã, a Genisa, nem te falei essa, a Genisa fez um acordo no caso do Sicredi, lá, 100 e tantos mil por 8 mil reais. Pô, mas a cooperativa não faz acordo, até discutindo lá na mentoria de manhã. Então, se a gente acha que não vai acontecer, acontece. Então, assim, não estou dizendo que não se faça, se use, mas a gente tem que estar com a expectativa bem alinhada. Né? Se a gente for pensar tecnicamente, doutrinariamente, sim, mas fácil, né, o contexto que a gente tem. Né? Aliás, quem trouxe, né, a teoria horizontal dos direitos fundamentais no Brasil, da Alemanha, foi Gilmar Mendes, que é exatamente a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. E aí a gente tem aquele precedente, só para a gente ilustrar como que a gente poderia usar isso na questão creditícia, né? A gente tem, pela primeira vez em 2003, um julgado brilhante do ministro Luiz Rosário Aguiar, que era uma pessoa que estava no plano de saúde e ela estava ainda no prazo de carência do plano de saúde, só que ela é acometida de um câncer. E aí, ela vai ser tratada, então, no hospital, o plano de saúde se nega. Porque falou, olha, não, tá ali, ó, cláusula de carência que precisa ser respeitada. Então, criou um impasse. Falou, existe um direito contratual, legal, lícito, mas existe uma pessoa com câncer. Aí o ministro Rui Rosado diz o seguinte, olha, a cláusula é lícita, tá certo. Não é abuso a cláusula. Só que naquela condição de uma pessoa que é cometida de um câncer, que é uma doença devastadora, de uma pessoa que já vem pagando regularmente o plano de saúde, ofende a dignidade da pessoa humana e mandou o plano de saúde pagar. Então, assim, talvez esse julgado servir de inspiração para nós, principalmente quem trouxe isso para o Brasil, em termos da teoria da horizontalidade dos direitos fundamentais, né, foi o ministro Gilmar Mendes. Então, quem sabe a gente não consegue... Gente, veja, são advogados que levam isso para os tribunais, que levam isso para as cortes superiores, e é isso que acaba julgando, acaba mudando. Nós vamos ter que criar alternativa. O professor Márcio, professor Leonardo, eu disse isso, citei isso, porque antes de vir essa legislação do superendividamento, era praxe no judiciário fazer as limitações dos descontos consignados justamente se utilizando do fundamento da dignidade da pessoa humana. Ou seja, você tinha a margem do consignado que muitas vezes não era respeitada e a intervenção que se fazia pelo judiciário era cumprir com a mira da dignidade da pessoa humana, preservar a dignidade. Aí passou a falar muito mais do mínimo existencial, que já é um subprincípio, né? Que se volta à proteção da questão da subsistência, né? Do pagamento das condições que possibilitam dignidade, né? De outra forma, mas a dignidade da pessoa humana é um princípio muito maior, é mais abrangente. Talvez pudesse ser uma alternativa, uma solução, um caminho
possa ser trabalhado. Era isso que eu queria ouvir de vocês aí. Tá bom. Tá, muito Valeu, bom, Marcelo, obrigado. Vai lá, Obrigado. doutora... E agora? Estão me ouvindo agora? Perfeito. Agora sim, não podia terminar isso aqui sem te ouvir. Diga lá. Não, imagina, eu quero só parabenizar a exposição, tanto do Leonardo quanto sua, Márcio, e dizer assim, que realmente eu não fico muito surpresa, porque vocês devem recordar da Constituição de 88, do artigo 192, que os juros eram 12%, acima disso era usura. Ninguém regulamentou nada, o STF disse, bom, até regulamentar, quem vai cuidar disso é quem vai cuidar agora dos R$600. Conselho Monetário Nacional. Então, gente, é tudo no mesmo. A gente roda, porque como aquele moço explanou ali, antes era até melhor, porque não tinha esse valor, então você... Parece que essa lei veio para ajudar, mas em algumas coisas ela fez para atrapalhar, né? Porque agora ela fixou um parâmetro totalmente irreal, né? Pode ser real para uma pessoa mais simples, mas é irreal para uma pessoa que também estará endividada, mas não vai se beneficiar. Então, infelizmente, nós vamos continuar lutando porque nós somos teimosos. É isso aí. Desistir não é opção. É isso aí. Parabéns, viu? Eu mandei um WhatsApp para você, que é aquela sua ação lá, eu mandei um recado para você no seu WhatsApp, Leonardo. Tá bom. É que eu estava em Brasília hoje, mas eu olho lá. Tá bom, querido. Viu, gente? Tá bom. Close remarks, doutor Leonardo. Não, nós precisamos... A gente tem uma reunião aqui, né, 17 horas. Bom, mas acho que demos a mensagem. Fundamental é não esmorecer, né? Acho que serviu aqui esse espaço para a gente né, elaborar um pouco essa frustração, né? É importante a gente falar, a gente conversar, a gente se ouvir, né? Esse é um passo importante, mas a gente tem que, né? É aquela história, né? Levanta, sacode a poeira da volta por cima, né? Nós temos, né, como propósito, aquilo que a gente sempre fala, né? A história de nós aqui procuramos ganhar dinheiro fazendo bem, a gente ganha dinheiro auxiliando as pessoas, a gente tem que compreender como é que é esse jogo, saber que a gente está, né, existe essa figura que também a análise econômica, na verdade a microeconomia e a análise econômica se apropria, né, que é a questão, o fenômeno da captura. O que é a captura? Captura do ente regulador pelos regulados, né, que muito por conta do poder econômico, então os regulados, que são as instituições financeiras, acabam capturando ou influenciando, né, lá nos seus quadros o ente regulador aqui, a CVM, o próprio Banco Central, né, nas suas... Desculpa, a CVM não, desculpa, aqui no nosso caso o Conselho Monetário Nacional, né, que está na estrutura lá acima, lá. Então, tem isso, a gente precisa compreender esse fenômeno, para a gente lidar aqui, porque, pessoal, advogar no direito bancário não é só ficar perguntando qual é a tese, qual é o modelo, onde é que está aqui, tem modo inicial do não sei o que, entendeu? Tá, isso aí é uma partezinha, mas nós que integramos a comunidade aqui, que temos essa oportunidade de troca, nós temos condições de nos nos formando cada vez profissionais mais qualificados, entendeu? E para isso tem que ter espírito crítico, tem que entender o tamanho do fenômeno, tem que ser criativo, né? Como dizia um estagiário meu lá no escritório que eu tinha na Vitor Hugo, quem sabe onde é Vitor Hugo, aqui perto da Protásio, muitos anos atrás, trabalhando um mês com a gente, lá, e disse, poxa, eu achava que criativo era publicitário, agora eu estou vendo que criativo é advogado. Então, nós temos que, né, pensar o problema e achar, né, coisas para discutir, não tem que esmorecer. Né? Não dá mais para entrar com ação dos problemas. Porra, mas, cara, blindagem, sanção, gestão de passivos, vamos lá, educação, tem outros, né? E o nosso trabalho é esse, ficar pensando. E outra, né? Nós não temos, fico pensando assim, ó, a gente não tem a resposta pronta, né? Nós estamos trocando aqui, mas não estamos com as respostas prontas, né? O que eu acho que talvez um ponto importante aqui é a gente entender que é essa atitude incômoda de ficar pensando como é que eu vou achar uma solução para isso que a gente tem que ter. Tu quer advogar nessa área, melhor, quer advogar, tem que ter isso, né? O Sobral Pinto lá, a advocacia não é profissão para covardes. Eu vejo que duas pessoas levantaram a mão, vou pedir assim, ó, 1 minutinho cada um, tá? Porque nós temos que encerrar mesmo. Eu, por mim, ficava aqui até as 8 da noite, mas não dá, eu estou vendo pipocar um monte de coisa aqui. 1 minutinho, fala, doutor Joilson. Será bem rápido, professor. Parabéns, professor Leonardo, pelo trabalho, professor Márcio. Prazer aqui estar com vocês novamente, tá? Eu tinha que dar uma saída aqui, porque tinha 3 audiências aqui em face do Bradesco agora. Por isso que eu apaguei a tela e comecei em relação a fazer aqui. Mas a realidade é que a gente tem esse choque inicial, mas
a ação do superendividamento ela não vai se esvaziar por todo em relação a esse julgamento, de forma alguma. Tá? Como o professor Leonardo colocou, quantos chegam aqui para a gente na UTI já, nas últimas aqui, que realmente não tem nem esses R$ 600, se for observar, se você for colocar na ação em relação das suas dívidas aqui, não sobraria tecnicamente nem isso. E tem-se como colocar essa situação. E sempre que a gente toma esse susto, a gente tem outras opções para serem colocadas, como vocês trouxeram. Agora, eu vejo que a gente não pode também escalar. Eu acho que é interessante a gente fazer a questão de artigos, sim, publicar artigos nesse sentido, para que tenha esclarecimento sobre o absurdo que foi o julgamento. A gente sabe que não tem nenhum menino, como bem foi colocado lá, mas isso pode dar um efeito reverso muito grande, né? Eu li vários artigos quando eu comecei a fazer um projeto aqui para o mestrado, eu estava fazendo sobre superendividamento inicialmente. E aí ele colocava justamente aquela ideia do efeito reverso que você vai gerar em relação à economia para os próprios bancos. Inicialmente, nem tanto. Mas, futuramente, se as pessoas não têm crédito, não tiver uma saúde financeira com pessoas físicas para pegar crédito, isso vai repercutir também em relação aos bancos. Tá? Então, é um julgamento que vai ter um efeito contrário, e a gente fazendo parte dos estudos de direito bancário, professor Leonardo, tem vários advogados lá da FEBRABAN, que a gente pode colocar em discussão e colocar para eles a ideia que vai gerar futuramente a questão de uma perda para os próprios bancos. Não tenha dúvida, né? Tem vários artigos científicos que tratam sobre isso, estudos que foram feitos sobre isso, dessa possibilidade do efeito reverso com a manutenção de R$ 600 como mínimo existencial. Né? O doutor Geus, que está na comissão do Conselho Federal da OAB, né, do direito bancário, não é, doutor Geus? Sim, o professor Leonardo chegou agora e tem vários advogados da FEBRABAN lá. E a gente pode colocar a questão de uma discussão e levar aspectos científicos para a gente demonstrar também alguns danos que pode gerar os próprios bancos do efeito dessa decisão, que vai ter. Muito bem, muito bem. Tá ótimo, tá ótimo. Desculpa te interromper com a presença do tema, mas muito, muito rica a tua contribuição. Eu estou vendo aqui MG Advocacia, vamos lá. Vamos pedir se vai ser o último, tá? Realmente a gente precisa terminar e te pedir brevidade. Diga lá, doutor. Oi, Márcio. Oi, Leonardo, tudo bem? É a Priscila. Eu estou pelo computador do escritório, sim. Eu não sei se vocês chegaram a comentar, mas eu vi aqui no chat bastante dúvidas com relação a como ficam as ações que estão em andamento, né? As que já foram distribuídas, enfim, tem ações até no plano de pagamento já. Como que ficam essas ações? Enquanto não transitou em julgado, né, não sei, pode haver o risco, né, de vai se aplicar o decreto, né? Acho que sim. Nas situações que houve aí, que houve afastamento, como há várias aqui do Rio Grande do Sul, né? O afastamento do decreto, isso vai ficar sendo passível de ser revisto em sede recursal. Estão em risco, me parece, tá, Priscila? Me parece que há risco, sim. Né? Eu até vi alguém escrevendo nos grupos, não sei se está aqui o colega, aproveitem para distribuir logo as ações, tem para distribuir, né? É uma regra regra processual, se aplica para os processos em curso, né? Exato. Então, me parece que há risco, sim. Tá, Priscila? Bom. Então, obrigada. Tchau, Priscila. Vamos observar. Amigos, amigas, queremos agradecer aí a presença de todos, tá? A processo de contribuição que a gente tem aí, me preocupei, né? A gente se preocupou, né, Léo, de ter esse papo aí, porque a gente viu que a repercussão, o efeito nas pessoas pesou, né? Mas seguimos juntos aí, renovo aqui o convite, né? Sigam a mim, o professor Leonardo, lá no Instagram, né? Acompanha, que a gente está sempre compartilhando novidades, assuntos aí. Beleza. Né? Só duas coisas. Primeiro, ficar junto, gente. Vamos estar junto. Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, dessa harmonia junto, para a gente pensar junto soluções e crescer junto, né? Certamente eles estão ali do outro lado também, juntos, e a gente precisa dessa força junto. E hoje eu lembrei cedo, confesso que eu fiquei um pouco ontem cansado, um pouco, né, assim, agoniado com tanta coisa que eu assisti, assim, que eu discordo, né, deu vontade de levantar, de gritar, eu balançava a cabeça, eu estava até com medo do Fachin me repreender, né, pelo gestual, balançava a cabeça, assim, meio indignado com o que eu ouvi. E aí, enfim, cheguei até com dor de cabeça à noite, não passei uma noite muito boa, mas eu lembrei do Salmos 30, versículo 5, né?
o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí já acordei hoje renovado, falei, cara, tem julgamento, vou tentar pedir a palavra e vamos lá, né, Márcia? Você falou, vamos conversar sobre a lei, vamos e pronto. A gente precisa, às vezes a gente toma umas porradas, mas bola para frente, vamos, a gente vai aprendendo com isso e vamos crescer junto. É isso aí, essa é a ideia, Então tá, pessoal, obrigadão a todos, seguimos juntos nos nossos espaços, nos grupos e tudo mais, seguimos juntos, a luta continua, essa que é a grande questão, tá bom? Abração a todos. Obrigado, gente, valeu. Aí. Obrigado, gente.